Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu já tenho que começar me desculpando. Eu tenho voz de taquara rachada, mas hoje está pior por causa da faringite. Então, vou contar com a caridade de todos vocês para que suportem a minha voz e espero conseguir levar até o final as nossas reflexões. Agradeço o convite. Sempre destaco que quando a gente se predispõe a fazer palestra, a gente é obrigado a estudar. E, de certa forma, nós somos os mais beneficiados, porque quando a gente fala, primeiro ouvir é a gente. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que for um dia, a gente vai ficar bom de tanto falar, né? Pelo menos a gente tem essa pretensão. E é um tema que eu gosto muito, né? Que é a reencarnação. Eu só gosto de um outro tema mais do que esse, que é a desencarnação. Mas hoje nós vamos falar sobre a encarnação, a reencarnação, que é um assunto que nos toca bem próximo. E para a gente iniciar, eu gostaria de perguntar, está todo mundo bem? Todo mundo bem? Se não tiver, até o final tem que ficar. Se não ficar, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente vem para a casa espírita, a gente tem que sair da atitude passiva para uma atitude ativa. O que eu digo isso? Porque pela ancestralidade, né, das religiões, nós nos acostumamos a sentar, ouvir, fazer o ritual religioso, cumpriu a missão, acabou. O Espiritismo é uma doutrina ativa, ou seja, nós estamos aqui refletindo para levar para o mundo, porque o Espiritismo não se resume à prática dentro das paredes dessa casa. Porque só vamos reformar o mundo quando interiorizarmos esses valores e levarmos lá para fora. Partindo desse princípio, nós estamos então aqui dispostos a falar sobre a nossa vida aqui na Terra. E aí a gente evoca o mestre leonês quando Allan Kardec, sabiamente, né, ele trava aquele diálogo com os espíritos, e aí a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, a seguinte questão: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus fornece-lhes os meios pelas provas da vida corpórea. Por que eu destaquei a princípio essa frase? Porque todos resume a humanidade. Então, sabe aquele sujeito, aquele vizinho que você acha que não vale nada? Ele também. Aquele pior bandido, no pior presídio, aquele cara que matou, estuprou, que fez horrores, ele também. Então, a lei, ela serve para todos nós. Mas aí, nós vamos aprender com os espíritos que Deus, na sua justiça, ele nos faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, colocados em uma condição moral inferior, a única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatar nossos erros através de novas provas. Essa é a base, buscando em Allan Kardec, para a gente sedimentar o nosso conhecimento aqui. Nós temos então a teoria, e muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer da teoria para a prática. Aí eu vou me dar a liberdade de seguir um conselho de La Fontaine. La Fontaine dizia o seguinte: quer chegar ao coração do homem? Conte histórias. Jesus fez isso. Os grandes sábios da humanidade fizeram isso, porque a história faz com que a gente entenda a teoria. E aí eu evoquei aqui esse livro, A Arte de Recomeçar, que é uma psicografia da médium Cirineia. Eu trago Leon Tolstói. Eu adoro Tolstói. E nessas obras, são 4 obras, ele traz vários aspectos de pessoas que tiveram contatos com Jesus. E eu trouxe uma história que eu vou contar o sabor da própria emoção para a gente poder encaixar a teoria da reencarnação dentro dos princípios que a doutrina abraça, utilizando essa história como referência. Então convido a vocês para que juntos possamos viajar no tempo e no espaço e fazer essas reflexões em conjunto. A brisa da manhã envolvia aqueles indivíduos reunidos na praia, que deixavam suas pegadas marcadas naquela areia. Uma voz canora, melancólica, envolvia toda a multidão que ouvia o mestre.
Era uma manhã muito especial, principalmente para aquele jovem ali que estava se acotovelando no meio da multidão. Ele tentava ver Jesus, enquanto sentia que alguns o olhavam com desdém. Outros sentiam um asco da sua presença. Outros, mais caridosos, faziam com que ele chegasse à frente. Embora ouvia as palavras do mestre, não conseguia compreender com profundidade todos aqueles ensinamentos. Então, nosso companheiro tenta avançar, fazendo todos os esforços possíveis. Porém, havia uma certa dificuldade, porque ele apresentava várias deformações físicas, trazendo-lhe um aspecto monstruoso. Uma cabeça grande, com os dentes tortos e espaçados, os cabelos ralos e fulvos, os braços contorcidos e as pernas contorcidas, fazendo com que muitas vezes ele tivesse dificuldade de andar, tendo que rastejar semelhante a um animal. Avança buscando ver Jesus. E nesse processo, ele, como que mergulhado no tempo, faz como uma pessoa que vai desencarnar, revê a própria vida. E ele lembra que desde sempre ele se sentia alguém carente de amor, procurando braços que o acalentasse, que cuidasse dele. Mas desde o momento em que ele tem lembrança, ele só sentiu o escárnio das pessoas, a zombaria. Muitas pessoas viam na feiura daquele corpo alguma coisa nociva. Muitos tinham medo que aquela doença que ele apresentava ter pudesse passar. José, o nosso jovem, não conseguia falar. Porém, ele era capaz de entender perfeitamente tudo. E ao contato com as pessoas, ele tentava se aproximar desde pequeno. Mas, além das chacotas, das zombarias, muitas vezes ele era surrado. E é lógico que quando você apanha muito, você desenvolve mecanismos de defesa. Então José, para se proteger, na presença de outro ser humano, ele começou a gritar, grunhir feito um bicho, já que ele não conseguia falar. As pessoas, muitas vezes por maldade, julgavam José em buracos em que ele não conseguia sair. Olha a crueldade aí. E ele só encontrava realmente amor nos braços carinhosos e afetuosos da sua mãezinha. Sua mãezinha que sabia que José, embora tivesse aquela aparência, era puro, era bom. Ela fazia de tudo para cuidar do filhinho que necessitava de tanto amparo, de tanto carinho. Quantas vezes ela passou o dia inteiro procurando José, para encontrá-lo ao final de um dia, dentro de um buraco que ele não conseguiria sair por causa da sua deformação física. E ela então o acalentava, levava para casa e cuidava. José lembrava que durante a juventude ele sofreu mais, porque ele queria ser amado. E os companheiros de infância que cresceram com ele, agora estavam enamorando. E ele, novamente, não tinha ninguém. Começaram a ouvir as pessoas de longe, escondido entre os arbustos, entre as frestas da casa, sempre à distância e sempre carente de amor e afeto. Não devia ser uma vida muito fácil. José lembrava que eles moravam numa casinha na vila, no final da rua, construída pelos esforços de seu pai, que era um habilidoso lenhador, que retirava todo o sustento da família da mata. Os móveis toscos, mas resistentes. A própria casa, construída com o esforço do seu pai. Lembrava agora, com saudade do paizinho, das várias tardes que ele aguardava o seu pai voltar para casa, porém o seu pai sentia por aquele filho asco tremendo. Sentia vergonha de ter um filho aleijado, um filho que era motivo de zombaria e chacota para toda a comunidade. E muitas vezes, tresadando vinho barato, chegava em casa e o filhinho enlaçava as pernas do querido pai, que o espantava e dizia, ainda livra o mundo da sua presença horrorosa. Já pensou? Ser maltratado pelo próprio pai dessa forma?
era o que José recebia. Mas José agora lembrava do pai com muita saudade, porque o pai havia desencarnado, morrido num acidente de trabalho, e a sua ausência piorou muito mais a vida de José. Sua mãe, viúva, tentou trabalhar, mas naquela época nada pagava bem. E detalhe, quem se predispunha a contratar não admitia que ela levasse o filho. Como é que ela ia fazer? Um filho totalmente dependente dela. Só sobrou a prostituição. Jovem, bonita, entregou-se à prostituição para que, durante a noite, ganhasse o sustento do filho e pela manhã teria condições de alimentá-lo e cuidar dele. José, então, certa vez ouviu falar de um homem que curava com o toque. Seria ele o Cristo na boca de muitos? Esse homem era capaz de restituir a vida aos mortos, a visão aos cegos, fazer os aleijados andar. José, que escutava a conversa do povo, ficava imaginando, e se ele tocasse na roupa desse tal de Jesus? Sabia que o seu caso era grave, mas quem sabe ele conseguiria ser curado. Passava os dias imaginando um encontro com o mestre, até que certa noite, um homem foi visitar a sua mãe e fazia muito barulho, estava bêbado. E José, no fundo do seu coração, estava revoltado. Ó Deus de Israel, onde está a sua justiça? Nos tirou o pai e o Senhor não me permitiu um corpo digno para que eu pudesse trabalhar e cuidar da minha mãezinha. Porque eu sei, ó Pai, que ela só se submete a essas circunstâncias por minha causa. O Senhor também poderia ter feito com que a minha mente não fosse capaz de perceber isso tudo, que a minha mente fosse igual ao meu corpo, distorcida, longe da realidade, e num misto da esperança de encontrar Jesus e com a revolta em relação à sua vida, ao seu sofrimento, ele adentra o mundo espiritual através do sonho. Do lado de lá, um anjo bom o recebe e começa a lhe explicar os porquês da vida. Diante daquelas explicações, daquela voz doce, daquela voz amorosa, tudo pareceu fazer tanto sentido para ele. Quando então surgiu diante dele, como num teatro, num cinema, figuras andando de um lado para o outro, e ele então começou a identificar que aquelas pessoas eram pessoas conhecidas, mas com uma roupagem de carne diferente. Um homem lhe chamou a atenção. Era um soldado que estava a serviço do templo, que ia de lar em lar, pegava crianças e levava para o templo, para o sacrifício ao deus Baal. Ele então, temendo, se sentindo vinculado àquele ser, quis fugir da lembrança. Ao que o anjo bom pediu para que ele se sentasse na grama e acompanhasse a história. Aquele jovem que agora conduzia um bebê nos seus braços e várias crianças, ia pelos corredores daquela construção de pedra sem temer, como alguém que já passou ali muitas vezes. As crianças choravam e ele mandava que as mais velhas, calassem as mais novas, até chegar numa sala grande, onde havia no centro um deus de pedra, que trazia no ventre, na barriga, labaredas, fogo. Ele então se ajoelha e bate a cabeça no chão, pega a sineta e toca, ressoando um barulho pelo ambiente, quando surge uma mulher belíssima. Era sacerdotisa. Estava vestido de vermelho, com uma tiara prendendo o cabelo, pendendo pedras preciosas sobre a cabeça. E ele então, envergonhado pela presença e a beleza daquela mulher, fala: sacerdotisa, essas crianças não sabem o benefício que é morrer em holocausto ao nosso Deus. Estão revoltados, então tome-os sobre a sua guarda, para que o sacrifício não seja em vão. E aquela mulher, que olhava para o soldado com desejo, entra em transe.
E embora sua beleza física, agora saía de sua voz um tom rouquenho, exigindo sacrifício, a morte. Porque durante as guerras se matava o inimigo. Porém, quando não havia guerra, o que satisfazia o Deus para não se vingar do povo era a morte de crianças. Melhor ainda, crianças recém-nascidas. Melhor ainda, garotinhas jovens antes da primeira menstruação. Naquele dia, aquele soldado estava feliz. Ele havia arrancado dos braços de uma mãe, que ele deixou em pranto, nos braços do marido, um bebê que seria levado ao sacrifício. Em pouco tempo, o cheiro de carne queimada e os gritos tomam conta do ambiente. As crianças estavam sendo mortas, julgadas a labaredas vivas. E então, a sacerdotisa mais o soldado se vê envolvidos por uma paixão. Ela fora criada para ser sacerdotisa, não poderia ter contato com nenhum homem. Ele era soldado, protetor do templo, não poderia ter contato com a sacerdotisa. Porém, a paixão entre os dois cresceu tanto que eles se rebelaram e resolveram fugir. Tramaram um plano e durante a sua horário de vigília, ele busca a sacerdotisa e fogem para longe. Fugiram para um lugar tão distante, temendo que o sacerdote pudesse encontrá-los. Ela temia que o Deus Baal, o Deus do sacrifício, o Deus da morte, pudesse tomar o seu corpo novamente, o que nunca mais aconteceu. Viveram se amando, lembrando que não tiveram filhos, mas isso não fazia falta porque um tinha o outro, e não sentiam culpa, porque era normal para aquela civilização, para aquele grupo, matar pessoas em holocausto, em homenagem ao Deus. A imagem se desfaz e José, gritando, diz: minha nossa, esse soldado sou eu e a sacerdotisa é minha mãezinha. Quantas crianças matamos, levamos ao fogo. Agora esse corpo deformado me parece mais do que merecido. E o anjo bom lhe diz: meu filho, Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. E eu sei que você almeja uma troca, ter um corpo sadio em troca de trabalho. E essa oportunidade poderá lhe ser dada. Porém, você irá acordar, não irá se lembrar desse sonho, apenas fragmentos, e estará por sua própria conta e risco. Quando José acorda, na sua mente havia lembrança do cheiro de carne queimada, de uma voz de um anjo bom, gritos, estava esgotado. Vai para a mesa de café, sua mãe silenciosa, traz na face as marcas da violência noturna. Ninguém fala nada, o café não desceu bem, ele sai por uma porta, ela sai por outra. José, que tinha o hábito de agradar a mãezinha, trazendo uma pedra colorida, uma fruta que ele colhera com dificuldade, qualquer coisa, uma florzinha, ele saiu em busca de algo que pudesse acalentar o coração doído de sua tão amada mãe. Ele então vê um arbusto caindo, pendendo ramos com folhinhas vermelhas, colhe com dificuldade, trança e faz uma tiara, coloca debaixo da roupa e volta para casa. Sinaliza para a mãezinha o que ele queria fazer e consegue colocar na cabeça da mãezinha a tiara feita com ramo, pendendo as florzinhas vermelhas. E ele olha e se pergunta: aonde vira a sua mãe com uma tiara que pingava a sangue? Num frenesi, a sua mãe, sem saber, sente uma energia e arranca a tiara e joga longe. E se abraçam e começa a chorar. Era apenas uma lembrança que ele tivera do sonho. Os dias se passam, há mais ou menos 12 dias, ele ouvira então dizer que Jesus estaria numa praia perto. Resolvera se preparar à noite, porque ele teria muito que caminhar. Saíra antes de todos e tinha a esperança de encontrar Jesus. Sabia que o seu caso era grave, mas era Jesus.
Durante a noite ele caminha. E quando a noite vai avançando, outros viajantes aparecem. E ele vai se sentindo fraco. Ele não tinha condições nem de calçar o chinelo, porque os pés não permitiam. Quando, de repente, um homem tenta abordá-lo e percebe que José queria ver Jesus. Um homem, num ato de bondade gratuita, coloca José no ombro e começa a conversar com ele. Quando, de repente, sente que as suas mãos estavam molhadas. Observa que José chorava. E ele falou: meu filho, não precisa chorar. Essa será a terceira vez que irei ouvir Jesus. Perceba, não tenho necessidade de nada, nem financeiro, nem físico, mas esse homem me falou o coração. E ele falou da caridade. Como encontrar Jesus e te deixar ao largo do caminho? Isso me é impossível. E foi cantarolando, alegrando o coração de José. Chegando na praia, deixou José sentado na relva, embaixo de uma árvore que tinha perto, e José ali aguardava, até que se fez um silêncio na multidão que se juntava. José então percebera, Jesus chegara. Então ele faz um esforço, se levanta e vai no meio da multidão. Alguns o afastam, outros empurram. E José, nesse momento, quase chegando perto de Jesus, ele cai com o rosto na areia, sulcado agora, sujo. Ele começa a chorar e pensa: aonde ter dignidade nessa vida, se nem de pé consigo ficar? Parecendo um animal, quando ele sente mãos vigorosas a lhe erguer. E ali estava ele e Jesus. Jesus fala e José diz que parecia que Jesus estava falando só para ele. Então, meus irmãos, é com essa história que nós vamos embasar as nossas conjecturas aqui a respeito da reencarnação. Para nós espíritas, não é possível ser espírita sem acreditar na reencarnação. A reencarnação é um dogma do espiritismo, é um conceito que a doutrina espírita não abre mão. Não é à toa que nós vamos encontrar lá no Père Lachaise, no túmulo de Allan Kardec, no dolmen, a frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Muitas pessoas acreditaram que essa era uma frase de Allan Kardec, mas não é. Ela é da Sociedade Espírita Belga, que fez uma homenagem a Kardec quando os restos mortais do nosso mestre foram transladados do Montmartre para o Père Lachaise. E aí fizeram o dolmen, que resume muito bem a doutrina da reencarnação, um dos fundamentos básicos para nós espíritas. E já ouvi várias vezes algumas pessoas dizerem o seguinte: que o espiritismo que criou a crença na reencarnação, o que também não é verdade. Porque se voltarmos no tempo, nós vamos encontrar lá nos egípcios antigos já a crença na reencarnação. Mas uma crença de uma reencarnação um pouco diferente. Porque eles acreditavam na mente em psicose. A mente em psicose estabelece que todos nós podemos voltar, mas podemos voltar também em forma de animais, o que para nós espíritas seria uma regressão no nosso progresso. E para nós não perdemos aquilo que já ganhamos. Quando voltamos no tempo, pegue o livro A Caminho da Luz e vamos encontrar Emmanuel dizendo que os egípcios tinham tão forte a crença na reencarnação, porque eles vieram exilados de Capela, daqueles 5 povos, vieram compor aqui na Terra, a estrutura da mudança do planeta, e foram exilados de lá por não acompanhar a evolução de lá, que muitos, sentindo saudade, se matavam. E então tinham esperança de se matarem e voltarem para poder viver no seu planeta de origem, a Terra perdida. Quando a gente avança um pouco mais, vamos encontrar por volta de 500 o budismo, que também acreditava na reencarnação, acredita na reencarnação, mas também com a mente em psicose. E eu gosto muito de um filme chamado 7 Anos do Tibete. É um filme antigo com o Brad Pitt. E o Brad Pitt ele tem a função, o personagem dele, de construir alguma coisa no Oriente. E é engraçado que ele estava coordenando a obra, as pessoas não queriam trabalhar e ele não conseguia entender. Até que explicaram que os trabalhadores ali acreditavam na reencarnação e não poderiam matar nenhum ser vivo.
Então, antes de começar a obra, eles tiveram que tirar tudo que era bicho, que estava lá, barata, minhoca. Se vocês pensarem, inseto tinha que tirar. E chega um para ele com a minhoca e fala, essa aqui pode ter sido a sua mãe na outra vida. Já pensou? Porque no budismo há essa crença, que você vai pagar os pecados, né, o seu karma, reencarnando e, como um animal e pagando. Imagina, você for uma pessoa ruim, então você desencarna, volta como bode, para poder pagar os pecados. E para poder aumentar o castigo, você volta como a sua dona vai ser a sua sogra. Então paga tudo que tem que pagar de uma vez. Gente, brincadeira com a sogra, senão nós vamos ficar com raiva. Então, dentro dessa perspectiva, você evolui, né? Ou melhor, você não evolui, você vai retroceder, o que a doutrina espírita não acredita. Quando nós pegamos Sócrates, Platão, precursores da doutrina espírita, eles também acreditavam na transmigração da alma. Percebam que existe uma base muito antes da doutrina espírita, acreditando, porque é uma lei natural. Eu não sei se vocês sabem, mas os druidas, Kardec foi druida, o sacerdote celta, eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam tanto na reencarnação, gente, que eles emprestavam dinheiro para pagar na próxima vida. Alguém tem a crença assim? Eu pago na próxima. A gente entra nesse acordo, porque eu acredito na reencarnação. Eles acreditavam tanto que os romanos os consideravam bárbaros. Sabe por quê? Porque quando os corpos tombavam em batalha, eles não se preocupavam em enterrar os corpos, porque para eles era apenas uma roupa que se perdia. Os druidas acreditavam tanto na reencarnação, na imortalidade da alma, que a comemoração dos mortos deles era feita no templo da natureza, quando esses sacerdotes entravam em transe e davam passividade aos entes queridos. Olha que maravilha! Então, a doutrina espírita, ela não criou esse conceito. E muitas pessoas acreditam que não existe base nos ensinamentos de Jesus para a reencarnação. Aí eu convido a vocês a ouvirem aqui e acompanhar o diálogo de Jesus com Nicodemos. Tem como apagar a luz? Mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu,
Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse diálogo dá um seminário, não dá? Olha a profundidade. E aí a gente vê como Jesus era didático. Ele está conversando com um doutor da lei e ele tenta trazer para a realidade dele, para o mundo, para que ele entendesse dos valores espirituais. Mas mesmo com toda a sua sabedoria, Nicodemos não foi capaz de compreender. E aí ele vem falando da necessidade de nascer de novo, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse diálogo é quando Jesus afirma assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E quando a gente fala desse amor às trevas, é o que nos leva ao sofrimento. Por isso eu acredito que nós estamos carentes de espiritualidade. São Nelson, sim, mas a gente está no centro espírita, nós estamos carentes de espiritualidade. O que seria a espiritualidade? Eu trouxe uma definição da Barça, que ela coloca que a espiritualidade, entendida em sentido amplo, impregna numerosas manifestações de atividades humanas, como a arte, a ciência, a filosofia e a religião. Observem que quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de transcendência. Ou seja, é extrapolar em todas as áreas que a gente tiver para dar o nosso melhor. Porque muitas pessoas estão associando o espiritismo com a prática de vir à casa espírita, como fazendo a igreja ancestral. Eu venho, ouço a palestra, tomo passe, bebo água magnetizada, missão cumprida. Espiritismo é isso, gente? O espiritismo está nos convocando uma revolução que vai começar na gente. Para quê? Para a gente levar ao mundo esses valores de espiritualidade. Então, apesar de qualquer dificuldade, de qualquer luta, nós teremos a missão de transcender, de ser melhor em tudo aquilo que a gente colocar a mão. Aí vem Einstein corroborar com a nossa ideia, quando ele diz o seguinte: todas as religiões, todas as artes e todas as ciências são o ramo de uma mesma árvore. Todas essas aspirações visam ao enobrecimento da vida humana, elevando acima da esfera da existência puramente material e conduzindo o indivíduo para a liberdade. Isso é tão importante porque o que a gente tem percebido? Às vezes uma passividade da nossa parte, e a doutrina espírita vai exigir de nós a atividade, sermos ativos para transformar o mundo que a gente vive. Peço licença para fazer uma análise crítica. Nós tivemos um período eleitoral conturbado, eu não sei para vocês como vocês viram, mas nós acompanhamos companheiros espíritas brigando por causa de posições políticas. Centro espírita proibindo o palestrante de fazer palestra na casa porque o pensamento político dele era diferente. Dirigentes de casas espíritas atacando nas redes sociais o outro que pensava diferente, desejando a morte de político.
Aí eu falei assim, alguma coisa está errada. Porque se nós abraçamos a doutrina, e a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento, como que a gente está agindo como se estivesse adormecido? Tendo ódio pelo outro, porque ele pensa diferente da gente. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, nos compete entender. Mas enquanto a gente não trouxer a transcendência, nós vamos repetir esses padrões. Para aqueles que ainda não acreditam muito na reencarnação, eu trago aqui algumas noções básicas de lógica, usando o Aristóteles, né, o pai da lógica. E aí talvez alguém me pergunte, por que usar a lógica, Nelson? Porque a lógica vai fazer com que a gente não seja enganado. Eu utilizo o mecanismo que a razão compreende para não cair em engodo. Por isso, nós vamos fazer uma análise lógica. Aí eu pergunto para vocês, Deus é justo? Vocês estão na dúvida, hein? Deus é justo? É ou não é? Então, todo mundo aceitou que Deus é justo. Então tá bom. Se Deus é justo, a resposta é sim. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas, admite que ele é o quê? Perfeito. E possui todas as virtudes. Mas a gente acha que Deus é perfeito, mas a gente é preferido dele, não é? Tem gente que acha que é preferido de Deus. Quando alguém te magoa e tal, aí você fala, você perdoa. Eu perdoo, mas Deus, diga o raio nesse miserável. Porque a gente acha que nós somos mais queridos por Deus do que os outros. Que na nossa vida as coisas não podiam ser tão difíceis, porque nós somos espíritas, porque nós somos trabalhadores da casa espírita, o que não é bem verdade. Então, se Deus é perfeito, seria ilógico imaginar ele sujeito às nossas imperfeições. Se Deus é perfeito, é acima de tudo justo. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Então, a primeira premissa da nossa lógica, Deus é justo. Certo, se Deus é justo, eu pergunto para vocês, seria justo impor um sofrimento a alguém sem que esse tenha merecido tal sofrimento? É justo, gente? Não. Aí acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente se revolta. Por quê? Não mereço isso. Tem tanto bandido aí, fazendo, acontecendo, tá saudável, eu tenho câncer, Senhor. Por quê? Não no miserável lá. Não é? Olha só, a gente não consegue estabelecer as leis para as nossas vidas. Então, a gente sabe que tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça vista acima. Então, a segunda premissa, não é justo impor um sofrimento ao inocente. Pois não? Não, você estava no hospital, aí a moça do lado, acho que tinha caído e batido na cabeça, né? Estava esperando uma radiografia para saber se tinha acontecido alguma coisa. Ela falou no telefone assim, se Deus ajudar, não há de ser nada. Aí eu pensei, pô, mas quer dizer que se for alguma coisa... Deus não ajudou. É interessante que a gente tenha essa premissa. Alguns anos atrás, sofreu um acidente, uns primos da minha mãe. E a minha mãe e meu pai foram acompanhar a mãe desses indivíduos que estavam no acidente. E ela falou, se Deus quiser, não vai ser meus filhos. Percebe? Que dos outros para morrer. O meu não. O outro pode ter câncer, o outro... E assim, a gente não entende essa lei aplicada na nossa vida. E é engraçado que se não tiver tudo bem, é como se Deus não estivesse agindo. E às vezes, o que a gente considera mal é o remédio que nós precisamos para curar nossas almas. É bem isso que você falou. Então, quando a gente olha uma criança, né? Igual ali, eu acredito que todo mundo tem perna, ali falta um menino, falta uma perna. Quando nós temos uma menina aparentemente bem, empurrando a outra na cadeira de roda, a gente pensa, poxa, se há tanta diferença, se for uma vida só, esse Deus é injusto. Porque é mais fácil ser fiel a Deus estando tudo bem do que a vida um caos. Imagina, o sujeito nasce na favela, a mãe se prostitui, o pai é traficante, ele cria igual bicho, né? Por conta própria, ele aprende a cheirar cola para enganar o estômago, ele aprende a roubar para ter o que comer, ele é criado no meio da violência e ele vai ser julgado da mesma forma que o outro que teve uma família estruturada, comida dentro de casa, carinho, amor. Não dá. Com uma vida só, esse Deus seria injusto. E a gente poderia perguntar, olha, se a gente tem filho, 2 filhos, a gente vai dar comida para um e para outro não? Vai? Não. Roupa para um, para outro não, remédio para um, para outro não. Se nós que somos imperfeitos sabemos dar com justiça, Deus não saberia dar com justiça a todos nós? Então a resposta lógica é só a reencarnação. Porque a doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo. Qual é o problema? De espiritualidade. Aí eu recordo ao Teilhard de Chardin, quando ele diz o seguinte, não somos seres
humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Só que a gente está tão apegado à vida na Terra que a gente acha que a nossa vida é a matéria. Quer ver um exemplo disso? A gente fala assim, porque o meu espírito... Ué, quem é dono do seu espírito? O certo seria o eu espírito, vocês concordam? O eu espírito tem um corpo, temporariamente. Mas a gente está tão materializado que até a nossa fala, ela volta para a matéria. E a gente fala, minha casa, meu marido, meu filho, meu. A gente se sente dono, porque nós não ainda entendemos que somos seres espirituais. E aí, para a gente passar nesse processo de mudança, a gente tem que entender que a nossa vida que é transitória, ela passa rápido e ela está de acordo com as leis estabelecidas por Deus. Há amor, há benevolência, há indulgência, há tudo, mas ninguém foge à lei. E aí, nós vamos ver que existe uma regra básica para a gente viver bem, regra de ouro. Olha só, gente, está no budismo, judaísmo, Índia, zoroastrismo, islamismo, confucianismo, cristianismo, antigo Egito. Portanto, tudo o que quereis que os outros homens vos façam, fazei também a eles. Através dessa regra de ouro, nós vamos encontrar um mecanismo para a nossa evolução. Então, a pessoa mais importante na nossa vida é o próximo. Você já agradeceu o próximo porque ele é uma pedra de sapato, no seu sapato? Dá boa noite pro seu próximo. Ele fala, boa noite. Dá boa noite pro próximo. É o próximo. Quem é mais próximo? Pega na mão, gente. Pega na mão. Dá boa noite aí. Dá boa noite. Cumprimenta seu próximo. Boa noite. Muito obrigado, tá? Pra você me testar, seu miserável. O caminho da nossa felicidade passa pelo outro. Porém, muitas vezes a gente quer terceirizar. Aí a gente pode pegar essa charge, que é interessante, 2 indivíduos, um fala assim, o que tem na mochila? O outro, as consequências das minhas escolhas. Todos nós estamos carregando a nossa mochilinha aqui. Aí o outro fala, parece pesada, dá para carregar. Quer ajuda? Não precisa. E aí ele arremata. Dizem que culpar alguém alivia. Quantas vezes a gente está culpando as coisas ruins na nossa vida, julgando as costas dos outros? Porque se tal coisa na minha vida é ruim e a culpa é do outro, eu não tenho o que fazer, é ele. Mas a partir do momento que eu me torno protagonista, eu vou entender que a responsabilidade é minha. E aí a pergunta é, como é que nós estamos levando a nossa vida? Será que a gente está aceitando bem as doenças, as pessoas difíceis, os reveses da fortuna, as dificuldades que a vida está nos apresentando, ou a gente se revolta? Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu fui ao banco, naquela época a gente ia muito ao banco, encontrei um companheiro espírita lá. Ele estava revoltado, xingando o gerente, gritando e tal. Era trabalhador, palestrante. Na hora que ele virou e me viu, ele ficou sem graça. Pô, na frente do Nelson, que é espírita, né? Aí ele virou e saiu com essa. Ô Nelson, você sabe o que é? Que esse negócio de dar a César o que é de César é só no centro espírita. Porque a pessoa acha que o espiritismo é aqui. E na verdade a gente precisa levar para o mundo. Então a gente tem que se perguntar como é que a gente está levando a nossa experiência. Eu peço licença para compartilhar algo pessoal. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Profissionalmente falando, muito. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, dormir tarde, acordar cedo, fazer muitas coisas. E eu me sentia perseguido no meu trabalho. E houveram algumas situações realmente de perseguição e tal, e foi tão difícil, que eu me deprimi. Então, eu para ir trabalhar, eu ia chorando. Não sei se já passaram por situação assim. E certa vez eu deitei 8 horas da noite, estava lá e chorando, porque a gente fica com pena da gente, né? A gente não merece ser maltratado. E aí eu, com pena de mim, aproximo o benfeitor espiritual e perguntou, o que foi? Eu já fiquei chateado que o benfeitor não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, tô às traças mesmo, abandonado. Aí comecei a contar para ele o caso que eu estava passando, a perseguição, a dificuldade. E depois que eu terminei o muro da lamentação, ele me questionou, e quando é que você vai aprender? Aprender o quê? Ele falou, você não observou que essa situação está repetindo na sua vida há mais de uma década? E aí ele começou a contar várias histórias que se reproduziam, que passavam, e era repetindo, e eu sempre me colocava como vítima. Quando surgia alguém, gente, difícil no meu trabalho, eu rezava para Deus levar, vai com Deus e o diabo tocando viola atrás. Só que, às vezes, a pessoa ia embora, só que surgia outra, igual ou pior. Porque eu não tinha aprendido a lição.
O dia que eu consegui compreender que aquilo ali era uma forma para que eu crescesse, para que eu não me sentisse afetado, para que eu não me sentisse vítima, parou de acontecer. Mas enquanto eu não aprendi a lição, ela ficou se repetindo. Porque para nós, a obra mais importante do espírita é a sua construção interior. Porque, como diz Kant para a gente, toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Quantas vezes a gente deixa de se esforçar? A gente reclama, a gente lamenta, a gente sente, a gente vai lá consultar com os espíritos, pedir para eles resolverem. Não é assim? Porque é muito mais fácil quando vem de fora. E aí a gente pensa o seguinte, se a gente está se revoltando, a gente não entendeu o teor da lição. Não sei se vocês sabem, irmão Chico foi perseguido por um padre durante 13 anos. Imagina, gente, o padre ia fazer homilia na missa, na hora da missa, falava mal do Chico. Ia para o rádio, falava mal do Chico. Ia escrever na imprensa, falava mal do Chico. Detalhe, levava um grupo de religiosos para frente do centro para atrapalhar o Chico. O que a gente ia fazer se a pessoa viesse aqui? Jogava a cadeira nele. Aqui não, violão. E o Chico aguentou 13 anos. Aí um dia Emmanuel chega para ele e disse, Chico, vamos orar. Perdemos o nosso maior benfeitor na terra. E aí o Chico, quem é, né? Você pensa, a alma boa que está cuidando de você. Padre fulano de tal. Era o que perseguia. Porque na maioria das vezes, essas pessoas que nos perseguem, que nos dificultam, elas estão nos obrigando a exercitar aquilo que a gente tem que exercitar. A paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão. O dia que a gente entender que não existe nenhum inimigo fora é só estímulo, que os maiores inimigos estão dentro de nós, nós vamos entender a oportunidade de renascer. Porque os espíritos dizem que a gente tem uma programação do lado de lá. Para a gente reencarnar, aí vamos supor, eu estou consciente, aí eu vou fazer uma petição para os espíritos, quero reencarnar assim, quero reencarnar assado. Imagina, eu alcoolista 10 existências, morrendo por causa do álcool. Aí chego do lado de lá, eu sofro, sou resgatado, aí vou fazer curso, me preparo. Aí eu peço, benfeitor, agora eu quero nascer filho do dono do boteco, que eu vou vencer a cachaça. Aí eles vão olhar para mim, meu filho, daqui umas 10 reencarnações você volta, filho do dono do boteco. Por enquanto você tem que ficar longe da bebida para ganhar força. Então há uma petição. E os espíritos estudam a nossa petição para ver se a gente dá conta. E aí, depois dessa petição feita, a gente vai fazer curso. Vocês já viram que no além, André Luiz fala que tem vários cursos no mundo espiritual. E eu achava engraçado, porque eles viviam encontrando curso para mãe, curso para mãe. Aí um dia eu falei com meu filho, né, meu primogênito. Ele era pequeno, devia ter uns 6 anos, 7 anos. Eu falei, engraçado, só tem curso para mãe, não tem curso para pai do lado de lá. Ele falou, não, tem sim, pai. Os pais fizeram o curso de mãe e foram reprovados, por isso vieram o pai. Achei ótimo. Entendeu? Então, quer dizer, a gente faz a preparação, aí a gente tem que reencarnar. Aí o que acontece? A gente vai escolher os pais que trazem os genes necessários para a gente ter esse corpício aqui. E a gente vê a pessoa reclama, é baixo demais, é alto demais, é gordo demais, é magro demais, cabelo é assim, o cabelo é assado. A gente está insatisfeito com o corpo. E, na verdade, esse corpo que nós temos é o melhor corpo que a gente podia ter. O mais adequado. Pega Missionários da Luz, vai ler, ver a programação, eles mexem no DNA, até o tamanho de uma perna ser maior, menor. Para quê? Para que tudo saia contento na nossa reencarnação. Feita a programação, nós vamos identificar os pais, porque às vezes a gente vai precisar de uma determinada doença. Já viu aqueles casos? 1 milhão, fulano tem. Por quê? Porque ele encontrou os pais que carregavam os genes daquela doença que ele precisava desenvolver. E muitas vezes eu fico bravo quando o filho fala para o pai, eu não pedi para nascer. Às vezes implorou, gente. Às vezes obsediou o pai para nascer. Quem diz isso não sou eu, o Chico. Chico foi questionado lá em Goiânia. Perguntaram para ele, Chico, por que alguns casais são tão apaixonados e se amam durante o namoro, o noivado, e casam apaixonados? Nasce o filho, o amor acaba. E aí o Emmanuel responde através do Chico, dizendo que muitas vezes os espíritos para reencarnar, eles inflam o amor do casal. Aí depois que eles nascem, acaba a influência, claro. Aí quando um filho fala que não pediu para nascer, vai miserável. Você estava me obsediando para nascer e agora está reclamando? Porque cada um tem aquilo que precisa. E esse seria então o nosso processo reencarnatório.
E eu me lembro, gente, como a gente não foge às nossas necessidades, tem um companheiro de infância que a vida dele sempre foi muito difícil. E ele, assim, ele só falava coisa ruim, mas eu sempre gostei de buscar o lado positivo, mas com ele era difícil, porque a vida dele era difícil. O pai abandonou a família vivia mãe, avó, tio, primo, tudo numa casa só, era uma confusão. Esse amigo tinha muita dificuldade financeira e tudo que ele fazia dava errado. Se ele comprasse uma bicicleta, ele tomava golpe. Se ele vendesse a bicicleta, ele tomava golpe. Se ele contratasse alguém para fazer um trabalho, ele tomava cano. A vida inteira dele era com muita dificuldade. Esse companheiro se tornou espírita, fazia parte do nosso grupo mediúnico. E certa vez se manifestou um inimigo dele, de mais 2 companheiros do nosso grupo. E esse espírito tinha um ódio dos 3, mas mais dele. E com o desenrolar da história, o espírito narrou para a gente que no passado ele fora dono de um grande circo, um circo muito famoso, que fez muito dinheiro, e ele era casado com uma mulher bonita. E aqueles 3 que eram parte do nosso grupo eram palhaços do circo dele. E aí ele contou que esse meu amigo se apaixonou pela esposa dele. Já sabe que não vai dar boa coisa, né? Ele então encanta a mulher, convence a mulher de fugir e os amigos de roubar o dono do circo. O homem, dono do circo, morreu à miséria. É lógico que ele tinha raiva dos 3, mas o outro, além de roubar o dinheiro, ainda roubou a mulher, então ele tinha mais raiva desse meu amigo. E ele ainda continuou dizendo que depois que esse meu amigo gastou todo o dinheiro, ele passou a vida inteira dando golpe nas pessoas. Ele era o que a gente chama hoje de estelionatário, criava formas para poder passar a perna. O que me chamou a atenção, quando terminou a reunião, esse companheiro, ele falou, nunca te falei, Nelson, mas a vida inteira eu sabia como dar golpe nas pessoas. Todo negócio que eu entrava, só que eu nunca tive coragem. Olha o passado gritando no presente. Então, meus amigos, nós temos que entender que todas as nossas relações, elas vão nos conduzir para a felicidade à medida em que a gente despertar a nossa consciência, à medida em que a gente transcender em tudo que a gente faz na vida. E a recomendação é essa de Jesus. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a nossa felicidade, necessariamente, ela vai passar pelo próximo. E a gente tem que entender que o outro é o caminho e que ele está oferecendo as melhores ferramentas. Deus não erra o endereço. E eu me lembro, algumas pessoas sabem, eu tenho um projeto de adoção, eu tenho 3 filhos adotivos, 2 consanguíneos, 2 sobrinhas filhas, e o meu último filho agora está com 5 anos, né? O Vitor Arthur, a gente adotou ele bebê, e a gente sempre tem um hábito de dizer para ele, filho, por que você é muito amado? E aí, um dia eu estava vendo com ele o filme do Superman e eu queria falar sobre a questão da adoção com ele, a gente nunca escondeu. E aí eu falei, olha filho, o Superman foi adotado por outra família, nasceu igual o seu irmão, o João Pedro, a Gabi, igual você e tal. E ele nem aí para mim. Eu falei, não está pronto para a conversa, né? 5 dias depois, minha esposa me ligou desesperada. Você falou pro Vitor que ele é adotado? Aí eu falei, por quê? Não, porque eu perguntei para ele assim, Vitor, por que você é tão amado? Ele falou assim, mãe, é porque me doaram aqui no portão, deixaram o portão aqui, igual o João, igual a Gabi. E aí, a gente brincando com ele, falou assim, filho, por que você é tão amado? Eu perguntei ele de novo. Ele falou, pai, eu nasci na casa errada? Eu falei, filho, ninguém nasce no lugar errado, porque Deus vai nos colocar no lugar que a gente precisa estar. A gente precisa confiar na bondade de Deus, nos conduzindo para o seu reino de amor. Como ele não erra o endereço, você está no lugar certíssimo. E aí, a gente sabe que no final da vida, nós não seremos julgados pelos diplomas que recebemos, pelo dinheiro que acumulamos, pelas grandes façanhas que temos empreendido, seremos julgados por isso. Eu estava faminto e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava ao relento e me acolheste. Fome, não apenas de pão, mas também de amor. Nudez que carece não apenas de roupa, mas também de dignidade e respeito humano. Amparo que precisa não apenas de casa de tijolos, mas também hospitalidade. Então, meus irmãos, o convite da noite de hoje é para aproveitarmos o tesouro das horas.
A nossa vida é o que acontece agora. Esse é o melhor momento. Por isso que eu falo, cumprimente o seu próximo, agradeça o seu próximo. Que é muito fácil reclamar, porque a reclamação é uma isca, né? Você fala assim, nossa, está quente, todo mundo começa a reclamar que está quente. Está frio, todo mundo começa a reclamar que está frio. A fila está grande, e a gente se deixa levar. E esquecemos que nós temos muito mais que agradecer. Lembrando que Deus está sempre nos dando oportunidade, porque Ele não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do pecado. Por isso José, naquele momento, estava ali nos braços de Jesus e faz uma catarse, chorando profundamente, porque ele lembrava, agora, naquele instante, das várias existências que ele tinha, dos crimes cometidos. Jesus coloca ele sentado e ele, então, aguarda Jesus pregar, curar. Um dia inteiro passa e José estava cansadíssimo. Jesus, então, senta ao lado de José, ao pôr do sol. Começam a aparecer as primeiras estrelas do firmamento. Jesus respira profundamente e diz, eu sei que você quer a troca, porém, sei que em você há os germes do orgulho, da vaidade. Se eu te curar, não esqueça que as provações baterão na sua porta. Se você aceitar essa troca, te darei saúde, mas eu preciso que você acolha todos os sofredores ao longo do caminho. Você vai retornar ao seu lar, pegar a sua mãezinha, abandonar aquela vila que nunca reconheceu vocês ou ajudou vocês, e vá até onde eu lhe indicar. Jesus, então, ergue as mãos luminosas, e José, num átimo, vê os seus braços acertando a perna. Levanta, e agora ele podia falar, e grita, e chora, e abraça Jesus. Quando ele pensa, mas e se eu falir? Quem nunca pensou nisso? Agora ele assumiu um compromisso com Cristo, de levar esperança, fé, de socorrer os órfãos, de erguer os caídos, de cuidar dos aleijados como ele era. Jesus aquieta o seu coração e diz, quando as provações chegarem, lembre-se de mim e eu estarei com você. Recomendou que José ficasse ali. Durante alguns dias, José tem um curso intensivo de amor ao próximo, de serviço, de caridade. Quando então Jesus se despede dele no entardecer, recebe do discípulo amado um chinelo, porque agora ele tinha condições de colocar uma sandália. Vê os discípulos sumirem na curva do caminho, levantando a poeira. E ele volta para casa, aproveitando do riacho, das frutas e celebrando a vida. Quando chega em casa já encontra a casa um pouco bagunçada, as vasilhas por lavar e vai procurar sua mãe que está deitada na cama, agarrada a uma das suas roupas. Possivelmente a mãe imaginara que o filho morrera. Ele então a acorda e ela, achando que é um cliente, dispensa, dizendo que estava doente. Ele então lhe dá um abraço, como só ele era capaz de dar. E ela o reconhece. Ele conta a história, choram juntos e ali, de madrugada, abandonam aquela vila. Muitos anos se passam e vamos encontrar então uma casinha à beira do caminho, numa forma de U, com quartos que foram sendo aumentados, as trepadeiras tomando conta, flores de várias cores e ao final, atrás, tinha um belo pomar, uma horta bem cuidada por um jovem. Uma matrona cuidava dos doentes que se aglomeravam naquela casa, a casa do mestre. Mas e José e sua mãe? José caminhou muito, indo de cidade em cidade, trabalhando, até que adentram uma grande cidade e procuram a periferia. Na periferia, José percebe que um homem rico estava sendo assaltado. Os assaltantes tinham lhe subtraído a bolsa, mas queriam lhe subtrair a vida. José protege sua mãezinha e entra em defesa daquele homem que estava sendo atacado. E os dois conseguem afugentar os bandidos que saem amaldiçoando. Quando José vai ver se o homem está bem, o homem ficou encantado com o seu benfeitor e convidou-o para jantar. Na casa luxuosa, José, achando tudo muito estranho, conta a sua história. O homem achou tudo uma bobagem, mas era um benfeitor. E diz a ele, percebo
que você está andando de del em del, sem destino. Me permita lhe dar uma casa. José quis rejeitar. Ele falou, olha, não aceito que você rejeite, porque eu sou muito rico. Você me salvou a vida, o que eu tenho de mais precioso. O que vai ser uma casa para mim? Amanhã sairemos para olhar. Olhar as casas, e o José achou muito estranho aquilo tudo, mas não queria desagradar aquele homem que agora se tornara para ele também um benfeitor. Quando passam por um terreno à beira do caminho, e José disse a ele, já que quer me dar um presente, que seja esse terreno. E o homem lhe disse, péssima escolha, tem ótimas propriedades, você escolheu a pior. E ele diz, mas é aqui que o meu coração diz que eu tenho que ficar. Então o homem falou, então me permita completar o presente construindo uma casa. E mostrou plantas com casas maravilhosas, salão de festa. Mas José diz, o que eu quero é isso, uma cozinha grande e vários quartos em um. O homem não entendeu para que tantos quartos, mas quando a casa ficou pronta e fizeram o primeiro evangelho no lar, a porta, alguém toca na porta, José vai atender. Era o primeiro órfão dos muitos que viriam. Era a oportunidade que Jesus estava lhe dando para que através do trabalho pudesse resgatar um passado de erro, amando e servindo. Depois daquele órfão, muitos outros vieram, mas vieram aleijados, cegos, leprosos, e a casa do mestre os recebia com carinho. José trabalhava dia a dia para manter aquela estrutura, e ao final de cada dia, visitava em cada quarto, cada criança, cada doente, e falava sobre o amor de Jesus. Sua mãe com o cabelo branco, ele já não guardava mais nenhuma lembrança do aleijado do passado. Vão fazer o evangelho e a sua mãe lhe fala, meu filho, conte-nos como foi o seu encontro com Jesus. E ele então, mergulhando no passado, lembrou a troca que Jesus propôs, o trabalho, em troca de um corpo agora sadio. E ele pensou que apesar das lutas, dos sacrifícios, valer a pena. Então, meus irmãos, que possamos nós aproveitar a oportunidade da reencarnação para transcender, para servir, para levar a mensagem do Cristo, não apenas através da palavra, mas no exemplo. Pois como muito bem dizia Francisco de Assis aos seus discípulos, ide e pregai, e se for preciso, use palavras. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos nós, nos envolvendo o coração e a mente, para que nos dê as forças necessárias para vencermos as lutas do cotidiano. Agradeço a oportunidade, agradeço a caridade dos ouvidos, e é claro, se eu falei alguma coisa que não estava de acordo, não é culpa da doutrina, mas sim da minha incapacidade de reproduzir toda a grandeza da doutrina. Muito obrigado, muita paz, muita luz.